Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um devocional aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como a gente deve sempre confiar na direção do Senhor, na direção que Deus nos mostra, mesmo quando ela parece que não é a melhor direção a se seguir, mas se vem do Senhor, se é uma direção que claramente, né, que obviamente Deus está nos mostrando e pedindo pra gente seguir aquela direção, então a gente deve confiar. Eu quero ler com vocês lá em Gênesis, no capítulo 13, aqui, só para contextualizar, a partir do versículo 7 eu quero ler, mas só para contextualizar, aqui Abraão já saiu da terra dele, né, Deus já mandou Abraão sair da terra dele, mas aí Ló, que é o seu sobrinho, foi com ele, e aí é naquela época que estava tendo, né, briga entre os pastores de Abraão e Ló, e aí eles vão se separar, né, quando há essa separação entre Ló, que Ló vai por um caminho e Abraão vai para outro. Então é lá em Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 7, que a gente vai ler. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Abrão, né? Porque Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão, né? Assim, Abrão continuou na terra de Canaã. E Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vai, percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Então vamos lá. Abraão e Ló, eles iam se separar. Abraão deixou Ló escolher para qual lado ele iria. Ló olhou e com apenas a visão física, vamos dizer assim, a terra que mais parecia que aqui era mais bonita, né, que era bem irrigada, que aqui ele fala, né, que parecia o jardim do Senhor. Então assim, quando Ló olhou e viu, nossa, aos olhos humanos parecia que era a melhor opção a se tomar. Então ele escolhe essa direção, né, essa terra, e vai para essa terra. Essa terra que aqui fala que foi antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Então essa região que Ló escolheu era justamente a região de Sodoma e Gomorra. Foi justamente uma direção que ele tomou que, aos olhos naturais dele, parecia realmente ser a melhor direção a seguir. Mas Deus sabia que não era. Que mais tarde a gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Aqui nesse próprio capítulo que a gente leu, fala que o povo ali daquela região pecava perversamente contra o Senhor. Não era uma região que, assim, o povo despertou a ira de Deus em um nível que Deus destruiu aquela região. Tanto que nos próximos capítulos, né, mais pra frente, narra isso, né? Narra Deus destruindo com fogo Sodoma e Gomorra. E a direção que Abraão seguiu, que talvez aos olhos humanos não era a melhor, mas ainda assim Abraão temia ao Senhor, né? Então, depois que Abraão segue por essa direção, depois que ele se separa de Ló e segue para essa terra, é quando Deus faz a promessa para ele, né? Que fala para ele olhar por toda aquela terra, norte a sul, leste a oeste, que Deus estaria dando, né? Nesse momento que Deus faz a promessa para ele, que Deus vai dar toda aquela terra para ele e os descendentes dele, e que vai fazer né, os números de descendentes dele maiores do que os grãos de areia. E mais lá na frente, quando a gente lê mais lá na frente, né, quando Moisés liberta o povo do Egito,
que eles vão para essa terra, que agora Deus está prometendo essa terra para Abraão, mas que lá, né, já era a terra da promessa, que eles estavam escravos no Egito, então eles vão para essa terra. Lá, quando a gente lê essa história lá, né, na época de Moisés já, a Bíblia o tempo todo fala que é uma terra que emana leite e mel, então é uma terra muito próspera, é uma terra muito rica. Então, nesse momento, a terra não parece tão boa, mas Deus abençoa essa terra de tal ponto que ela se torna uma terra que emana leite e mel, uma terra muito próspera, muito rica, muito melhor do que Sodoma e Gomorra tá aparentando ser boa aqui nesse contexto que a gente acabou de ler. Sempre que eu leio a Bíblia, né, eu tenho esse costume, porque a Bíblia é a palavra de Deus, através dela a gente pode conhecer cada vez mais do caráter do nosso Criador, e eu acredito muito que Deus fala, é óbvio que ele fala através da Bíblia, então toda vez que a gente lê, a gente tem que fazer, a própria palavra também fala, né, que a gente tem que meditar na Bíblia, né, dia e noite. Então a gente tem que ter esse costume de entender o que o texto está falando com a gente, né, o que eu acabei de ler aqui agora. O que ele está falando comigo, né, com relação ao caráter de Deus, sim, porque o caráter de Deus é revelado né, na palavra, como eu disse, mas o que Deus está querendo falar comigo, talvez assim, na minha vida pessoal, em tudo que eu acabei de ler agora. Então eu tento quase sempre fazer essa reflexão, porque na maioria das vezes a gente lê o texto e só lê por ler, né? Mas não, a palavra é viva. Então eu acredito muito que quando a gente lê aquela parte específica, talvez em um dia específico, não leia só por ler, porque talvez Deus esteja falando algo assim no seu coração, algo que dá para você aplicar, algo que está ali, escrito ali há milhares e milhares de anos, mas que é aplicável para sua vida hoje. E que lição que a gente pode tirar com essa decisão de Ló e de Abrão? Muitas vezes, talvez a direção que Deus pede para a gente seguir, talvez aos olhos humanos não seja a melhor direção. Talvez se a gente tomasse aquela outra direção, talvez, né, aos olhos humanos, pode ser que talvez seja melhor. Mas a gente tem que ter essa consciência de que Deus sabe o futuro, Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então Ele sabe, a gente tomando decisão X ou Y hoje, quais as consequências que essas duas decisões vão ter amanhã. Ele sabe o futuro, a gente não sabe, a gente não tem essa capacidade de enxergar o futuro. Então cabe a nós confiar de que Ele está cuidando de todas as coisas e seguir a direção que Ele nos mostra. Então talvez Ele vai te levar por uma direção, por um caminho que, como eu disse, aos olhos humanos pode parecer que não seja a melhor direção. Mas se você obedecer, se você confiar, se você ter fé e seguir na direção que Ele está te guiando, Ele vai estar com você em todos os tempos, e mesmo que talvez aos olhos humanos ela não seja uma boa direção, Ele vai fazer com que ela seja. Lá na frente você vai colher os bons frutos da sua obediência e da sua fé ao Senhor. Assim como Deus transformou, né, essa terra em uma terra próspera, em uma terra que emana leite e mel, a nossa obediência a Ele, a nossa fé. Então não, se Deus está me mandando ir por esse caminho, por mais que eu esteja com medo, eu vou seguir, eu vou ser obediente, eu vou ter fé de que Ele estará comigo em todos os momentos. Ele pode fazer dessa nossa decisão de obedecer e confiar nele, a gente vai colher bons frutos dessa decisão. Então a gente tem que confiar, aprender a confiar e a obedecer o Senhor. E talvez muitas vezes Ele não vai, né? Às vezes você está orando por alguma resposta em específico, alguma direção específica, orando por algo em específico na sua vida, e talvez nem todas as vezes Deus vai, né, te dar um sinal super claro, vai cair, nossa, fogo do céu, e vai ser uma explosão assim, uau, um sinal super sobrenatural. Nem sempre Deus nos mostra, nos fala com a gente dessa forma. Às vezes Ele vai apenas guiar o seu coração, impulsionar o seu coração. Então, se você está em oração, você vem orando, pedindo a Deus para falar com você, pedindo a Deus para te mostrar um sinal, talvez nada de sobrenatural vai acontecer, mas talvez Ele realmente vai só apenas mover o seu coração, mover, como que eu posso dizer, as suas emoções, mover o seu coração a realmente apenas seguir no caminho que Ele quer que você siga. E o que vem de Deus não deixa dúvida, né? Então, se talvez você esteja orando por algo, por alguma direção específica, e talvez você ainda está com dúvida no seu coração, então não faça, né? Na dúvida, não faça. Espere, ore um pouco mais, peça a Deus para que Ele te dê clareza na decisão que você tem que tomar, que Ele vai, de alguma forma, Ele vai te guiar a tomar a decisão, Ele vai te mostrar qual é a direção que Ele quer que você siga, e porque Deus não deixa a gente na dúvida, e se talvez
sei lá, pode ser que você talvez não tenha entendido direito aquilo que Deus disse, se você estiver ameaçando de caminhar para o lugar errado, de tomar a decisão errada, de alguma forma ele vai intervir na sua vida, porque Deus não deixa também o filho se perder, ele não deixa um dos seus se perder nunca. Então, confie, sempre ore, sempre busque o Senhor para que ele te mostre as direções que você tem que tomar e confie de que ele está te guiando em cada passo da sua vida, porque ele está, tenha essa certeza, ele está. Então sempre busque ele primeiro, sempre busque saber qual é a vontade dele em primeiro lugar. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês e a gente se vê nos próximos. Tchau!